Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar sobre um livro que está no meu coração, que é O Hobbit. E eu resolvi trazer essa resenha aqui hoje por um motivo muito especial. Hoje é Dia dos Pais, né? E esse livro aqui foi escrito pelo Tolkien para os seus filhos, então ele representa o carinho de um pai. Então eu acho que tem tudo a ver eu trazer essa resenha aqui no dia de hoje. Então, antes eu quero parabenizar a todos os papais que me assistem aqui no canal e quero mandar um beijo muito especial pro meu pai, o meu pai que tanto me incentivou a gostar de histórias, né? Vira e mexe eu conto pra vocês que ele contava historinha pra eu dormir, lia livrinhos pra eu dormir, então assim, ele foi um grande incentivador. Muita coisa ele fez sem querer, que ele já me falou, mas ele acabou me incentivando a ser uma apaixonada por histórias, então eu devo isso a ele. Papai, Dadzão querido, que eu chamo ele assim, te amo, viu? Feliz Dia dos Pais. Então vamos agora falar aqui do livro escrito por este outro grande pai, não tão grande quanto o meu, mas um outro grande pai, que é o Tolkien, que escreveu esse livro aqui para os seus filhos. O Hobbit foi publicado em 1937, né? E é uma fantasia, né? Uma jornada do herói, né? Eu li esse livro daqui numa leitura conjunta faz pouco tempo aqui no canal, então a gente tem playlist comentando detalhadamente cada partezinha. Se você quiser assistir lá os vídeos, eu vou deixar a playlist linkada lá na leitura coletiva, né? Nos vídeos, nas lives que eu fiz. Tem spoiler, mas aqui nessa resenha não terá spoiler, tá bom? Eu só quero despertar a curiosidade de vocês por esse livro, conversar um pouquinho sobre o Hobbit com vocês, tá bom? Então ele vai trazer a história aqui do Bilbo Bolseiro, que é um hobbit, né? Que é uma raça, eu acho que eu posso chamar assim, que vive na Terra-média, que é esse universo inventado pelo Tolkien e assim, magistralmente, né, inventado e trazido aqui para as páginas e também para as telas, né, porque virou filme. Então a gente tem o Bilbo, que é um hobbit, que os hobbits, eles são um povo pacato, um povo que gosta de ficar em casa, que gosta de comer, é quase eu, né? Talvez eu seria um hobbit se eu estivesse aqui na Terra-média. Mas o Bilbo, ele tem um lado da família dele que gosta um pouco de aventuras, e para os hobbits isso é estranho. Então tem um lado da família do Bilbo que eles olham meio torto assim, porque é um lado que gosta de aventuras e tal. E o Bilbo, ele tem esse fogo da aventura dentro dele, mas ele mantém o fogo controlado até que chega lá na toca dele, porque eles moram em tocas, né, os hobbits. Chega lá na toca dele. É um livro infanto-juvenil, tá, gente? Mas não é tão infantil assim não, calma que eu vou chegar lá. Chega lá na toca dele um mago chamado Gandalf, chamando ele, então, para participar de uma grande aventura. Ele e um grupo de anões propõem que o Bilbo seja um ladrão, que ele vá até uma montanha roubar o tesouro que um dragão roubou desses anões, né? Então, pegar de volta aquele tesouro que o dragão tá tomando conta, né? É só isso que eles querem que ele faça, vá lá roubar um dragão, né? E o Bilbo acaba aceitando e parte, então, nessa aventura. E aí a gente tem o que a gente chama de Jornada do Herói. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal explicando muito bem a Jornada do Herói. Tem um vídeo que eu falo sobre o monomito, que foi a origem mesmo dessa jornada, né? E tem um vídeo falando sobre a jornada do herói, como a gente tem ela hoje em dia, como a gente tem ela no cinema. Então vou deixar esses 2 vídeos linkados aqui para vocês, que eu falo lá o passo a passo, tanto do monomito quanto da jornada do herói, tá? E aqui em O Hobbit, o Tolkien, ele vai... Se você... Eu até lá nos vídeos de leitura coletiva, eu fiz isso, eu fui falando as etapas, né? De acordo com o que a gente ia comentando os capítulos, eu fui mostrando pro pessoal as etapas, porque é uma jornada do herói muito bem feita, muito bem desenhada, que a gente consegue ver parte por parte aqui daquilo que a gente estuda na teoria. Aqui a gente consegue ver aplicado na prática, em O Senhor dos Anéis a gente também consegue ver aplicado na prática, né? Então, assim, essa parte de construção de narrativa, construção de mundo, construção de personagem, é tudo muito bem feito. Construção de personagem, inclusive, que é uma coisa que eu quero citar para vocês aqui, o que eu acho muito incrível nesse livro é que o Tolkien, ele descreve
algumas coisas. Tem gente que acha que ele descreve demais, principalmente espaços, né? Eu não acho que ele descreve demais, não. Eu acho que ele descreve o suficiente para nos inserir na trama. Mas no caso dos personagens, ele aqui nesse livro especificamente, tem muitos que ele não descreve tanto assim, ele vai nos apresentando as características dos personagens de acordo com que as coisas vão acontecendo, no meio das conversas, uma atitude que o personagem toma e a gente percebe como que ele é. Então, ele vai nos mostrando os personagens sem de fato descrever aquele personagem pra gente. Isso eu acho uma coisa muito legal que ele faz nesse livro aqui e faz muito bem feito. A construção de mundo, como eu falei, nesse lance de descrever um mundo e tal, ele é sim mais descritivo, mas não é nada de que canse, principalmente porque esse daqui é um livro infanto-juvenil, né, como eu tinha falado. Então é um livro que ele tem uma linguagem mais simples, uma linguagem mais descomplicada, muito mais fácil de ler, por exemplo, do que O Senhor dos Anéis, que eu nem acho difícil, mas tem gente que acha meio prolixo, né? Esse aqui não, esse aqui vai direto ao ponto, ele é bem mais curto. Esse aqui é grandão assim, porque é uma edição linda que eu ganhei da Evana. Evana, eu nunca vou cansar de te agradecer. E ela é anotada, né? Hobbit anotada. Então ela tem muita coisa extra aqui. Mas o livro mesmo, ele é pequeno. Você lê rapidinho, né? Ele é bem direto ao ponto mesmo. E as descrições que ele faz do espaço, como eu falei, são assim, necessárias para a gente de fato se sentir dentro daquele ambiente. E a gente se sente. Eu acho incrível a capacidade que o Tolkien tem de me fazer sentir dentro do livro, de fato, andando com os personagens, sentindo a chuva bater em mim, sentindo o vento, sentindo os cheiros. O Tolkien, ele consegue fazer isso comigo muito forte em tudo que eu já li do Tolkien. Eu me transfiro para dentro da história mesmo. E, gente, eu acho isso incrível, principalmente falando de uma fantasia, né? Que é um mundo inventado, então a gente precisa, de fato, estar inserida ali naquele lugar. E o Tolkien faz isso muito bem. Além da criação de raças, de línguas aqui, ele já começa um pouco, não tem tanto esse desenvolvimento, assim, de línguas aqui nesse livro, né? Mas o Tolkien era um linguista muito, né, capaz, assim, então aqui ele já dá os primeiros passos nessa questão. Enfim, é um livro para quem quer começar a ler Tolkien. Se você já leu alguma coisa do Tolkien, também é para você, tá? Mas se você nunca leu, principalmente, é uma ótima forma de começar, né? Se você procura um livro aí mais simples, um livro mais fácil de digerir, mais fácil de ler, tá aqui essa história imperdível. É tão imperdível, gente, que eu engatei aqui e fui falando desesperadamente, não parei nem para respirar. Tem só agora mais duas coisas que eu preciso comentar com vocês para que vocês prestem atenção quando vocês estiverem lendo esse livro ou relendo esse livro, né? Enfim. Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal. Eu tô dando uma olhada nas estatísticas aqui do canal e eu tô vendo que tem muita gente que assiste aos meus vídeos e não é inscrito. E não tem sentido, gente. Se você consome o meu conteúdo, se você gosta, se você tá sempre aqui, por que você não se inscreve? Se inscreva, que é uma forma de você me apoiar para eu continuar produzindo esse conteúdo gratuito para vocês, com todo carinho, um conteúdo de qualidade, que eu me preocupo com a informação que eu tô trazendo aqui para vocês. Então, a forma que vocês têm de retribuir esse carinho é se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Então, eu tô esperando a sua inscrição, tá? As duas características, né, que faltam que eu quero comentar com vocês, na verdade falta muita coisa, mas, né, aqui na resenha a gente tem que dar uma resumida. As duas coisas que eu quero comentar ainda com vocês, a primeira é sobre o senso de humor do Tolkien, né? Ele tem um senso de humor que eu amo, porque ele é meio ranzinza, sabe? Os personagens dele são meio ranzinzas. Então aqui, por exemplo, o Bilbo é meio ranzinza, o próprio Gandalf é meio ranzinza, dá umas patadas. E assim, é um tipo de humor que eu acho muito engraçado, porque não é aquele humor escrachado, não é aquela coisa feita para você rir, não é a comédia em si, sabe? Mas são elementos que tornam, às vezes, os diálogos, as cenas aqui muito engraçadas, sabe? Então, eu gosto muito desse tipo de humor do Tolkien, que eu chamo de humor ranzinza do Tolkien. Eu amo, então prestem atenção nesses personagens que têm esse tipo de humor mais ranzinza, porque as cenas deles são ótimas, né? E uma outra coisa também que é muito importante, como é um livro infanto-juvenil, eu sempre falo isso, né?
Esses livros, né, escritos para os mais jovens, normalmente eles trazem uma moral, eles trazem reflexões para aquelas pessoas mais jovens, né, que aquelas crianças, aqueles jovens alcancem essas reflexões, né? E assim como eu falei na resenha lá de Mary Poppins, que é um outro livro infanto-juvenil que eu recomendo muito, que é incrível, o Hobbit ele faz a mesma coisa. Primeiro, o Tolkien respeita a inteligência do público dele, né? Não é um livro bobo, um livro assim que tá tudo mastigado, muito longe disso, né? É um livro simples, bem fácil de ser lido, mas que respeita a inteligência do leitor, inclusive do leitor criança, né? Eu acho isso maravilhoso, porque ensina a criança a pensar, né? E também é um livro que traz essas reflexões para os adultos, assim como eu falei de Mary Poppins. Vou até deixar a resenha de Mary Poppins linkada aqui para vocês darem uma olhada lá, que é um outro livro para esse público infanto-juvenil que também é muito bom para adultos, né? Então ele traz reflexões aqui sobre ganância, sobre amizade, sobre confiança, muita coisa assim que é legal para as crianças aprenderem, começarem a pensar sobre isso, mas também são lições para os adultos. E é claro que os adultos vão enxergar um pouco mais além. É aquele tipo de livro que ele traz a mensagem para a criança, mas o adulto ainda enxerga um pouco mais além daquilo ali. Ainda tem uma coisinha a mais que o Tolkien coloca ali, que as crianças não vão alcançar, mas o público adulto vai alcançar. Então eu acho isso muito interessante, isso muito bom quando acontece nos livros infanto-juvenis, e é o que eu gosto de fato, né, nos livros infanto-juvenis. Não gosto de livro para criança muito bobinho, assim, claro, né, gente? Tem idade para tudo, mas as crianças, assim, já ficando jovenzinhas, 12, 13, 14 anos, né, a gente tem que respeitar a inteligência deles. Então esse livro aqui faz isso muito bem, além de ter uma aventura, né, de nos manter presos, porque toda hora tá acontecendo uma coisa nova, toda hora tem um novo desafio, toda hora tem um novo inimigo, aí depois encontra um novo aliado e coisas fantásticas acontecendo, enfim, gente, raças fantásticas, né, seres fantásticos. É incrível esse livro aqui, ele é bom em tudo, ele é bem escrito, ele traz reflexões muito positivas, traz mensagens muito positivas, ele tem aventura, ele nos diverte e nos ensina, para nós adultos e também para as crianças. Então eu super indico o Hobbit para vocês. Foi um presentaço do Tolkien para os filhos dele, né? E vai ser um presentaço que você vai se dar se você se der a oportunidade de ler aqui o Hobbit. Espero que vocês aceitem essa minha sugestão. Espero também que vocês tenham gostado aqui da resenha. Um beijo e até o próximo vídeo.